Olha, quarta-feira, como vocês já sabem, é dia do quadro Fala Doutora aqui no programa. Hoje o assunto é o acompanhamento médico depois da alta hospitalar. Quem vai bater um papo com a gente, dar todos os detalhes sobre os procedimentos pós-internação é a Clínica Geral Luana Ferraboni. Boa tarde, doutora. Oi, tudo bom? Tudo bem com você? Tudo jóia, querida. Muito obrigada pela sua presença aqui. Doutora, vamos começar falando para o pessoal de casa, então, a importância, né, de fazer esse acompanhamento pós-internação, pós a alta hospitalar. Então, boa tarde. As pessoas, em geral, elas internam por algum motivo na emergência dos hospitais e elas não têm muita noção da gravidade do seu quadro clínico, e o hospital viu uma necessidade de manter o segmento desses pacientes, que era uma coisa que a gente não tinha antes. Os pacientes internavam e eles depois eram orientados: procure um médico. Né? Então, procure alguém para fazer o seu segmento. E a gente viu que muitos pacientes não faziam isso e ficavam com o tratamento sem segmento, sem acompanhamento. Então, a gente montou um serviço, que é o ambulatório de clínica médica, que ele acompanha os pacientes internados em clínica geral no pós-internação. A gente acompanha todos os pacientes para eles terem segmento de exame, para eles conseguirem manter um tratamento e depois serem encaminhados ou para alta ou para a especialidade que eles precisariam. Agora, doutora, quais são os riscos de não fazer esse acompanhamento pós-internação? Então, os pacientes, eles não sabem, às vezes, exatamente o que devem fazer depois. E os riscos são principalmente o retorno do quadro que levou eles para o hospital e o agravamento de algumas condições crônicas, porque os pacientes, em geral, eles vão, e a grande maioria já tem doenças que já vinham de tratamento anterior à internação, e essas doenças podem ser agravadas por um quadro agudo, que foi o motivo da internação. Então, você não acompanhar depois de ser internado pode gerar um agravamento das suas doenças crônicas. Tá certo. E por quanto tempo, mais ou menos, deve ser esse acompanhamento pós a internação? Depende de qual foi o motivo da internação, se foi um quadro mais grave, se foi um quadro mais simples de ser tratado. Isso vai ser orientado durante a internação e vai ser orientado no acompanhamento. Tá certo. E a gente falou muito aqui de acompanhamento médico, mas a gente sabe que vai além, né? Tem também a questão psicológica, né, doutora? Que deve ser cuidada, tratada também um pouquinho depois dessa alta hospitalar, né? É interessante, a gente olha assim, o paciente, ele deprecia, ele subestima às vezes a comoção psicológica que ele tem com uma internação. A internação muda toda a rotina da família, do paciente. Então, o acompanhamento psicológico pós-internação, às vezes é tão importante para a recuperação do que o acompanhamento médico, porque tu voltar para tua rotina, depois de tu passar, sei lá, uma semana, um mês internado, voltar para o teu trabalho, voltar para tua rotina, tu precisa de um suporte. Então, o acompanhamento psicológico é super importante também. Eu acho que esse assunto ainda, principalmente no caso de idosos internados, eu acho que acaba se agravando ainda mais, né, doutora? Os idosos, eles precisam de um acompanhamento multidisciplinar, não que os outros pacientes não precisem, né? Então, mas assim, os idosos, eles precisam do acompanhamento não só psicológico, como nutricional, como de fono, como de outras especialidades, para manter o equilíbrio geral do paciente. A gente não pode pensar só assim, o paciente recebeu os remédios, está tudo bem, né? A gente tem que dar uma olhada no contexto do paciente para reinserir ele no ambiente dele para ele ficar bem. Tá, nós falamos aí então do acompanhamento médico, do psicológico, mas também tem dos familiares, né? A família nesse momento também conta muito, né, nesse acompanhamento pós-internação, né, doutora? É verdade. Os pacientes, eles saem do hospital com uma expectativa de ser cuidado, né? Eles saem e a vida das outras pessoas continuou na sua rotina. Nada mudou para as pessoas. Nada mudou. Né? Então, às vezes, os pacientes chegam, doutora, eu cheguei em casa, não me deram meu remédio, ou não veio ninguém comigo na consulta. Então, a gente tem que ter noção que o paciente que se interna, ele precisa de um cuidado e de um acompanhamento, não só dos profissionais, mas também do seu vínculo familiar, para dar o suporte que ele precisa para se reinserir dentro da sua rotina, dentro dos seus costumes. Tá, doutora Luana, existe algum caso em que esse acompanhamento ele é mais necessário do que em outros casos, por exemplo? Sim, existe. Em geral, os pacientes com doenças degenerativas ou crônicas, o paciente com Alzheimer, o paciente com Parkinson, o paciente diabético, o paciente com hipertensão ou com alguma doença mais grave, com complicações, ele precisa do acompanhamento da família, porque sozinho sempre fica mais difícil, né? Então, assim, se você tiver uma família
que participe, tiver uma família que saiba a medicação que ele toma, qual é a rotina que ele tem que se alimentar, é sempre mais fácil dele ser aderente ao tratamento do que aquele paciente que é sozinho. Ah, não, meu filho não sabe o que eu tomo, ninguém sabe o que eu faço. Então, esse paciente sozinho é mais difícil de você manejar. Mais uma vez aí entram os idosos, né? Que muitas vezes já nem estão conseguindo ter noção muito dos remedinhos ali, dos medicamentos. Aí sim entra a família. E no caso de quem não tem família, também pode ser um amigo, Pode, né? pode. Isso a gente vê bastante. A assistência social do hospital, ela é muito ativa e muito participativa e resolve muita coisa pra gente, porque nesse contexto, não tem um familiar, é uma pessoa que é sozinha ou a família é de longe, sempre tem um vizinho, sempre tem alguém. E realmente, quando não tem, a assistência social consegue fazer uma rede de suporte para essas pacientes. É preciso que eles não fiquem sozinhos, né? Porque o paciente sozinho, ele vai subestimar as suas necessidades, ele vai subestimar a necessidade de voltar para o hospital em algum momento. Então, ter alguém é sempre muito importante. E agora, doutora, sobre o médico que vai fazer esse acompanhamento pós-internação. Deve ser o médico que o paciente já vinha se tratando ou pode ser qualquer um outro? Então, depende da patologia também, né? Mas assim, em geral, o que acontece no nosso hospital é que a gente tem um grupo de clínica médica que interna os pacientes durante um período e quando a gente dá alta, a gente já encaminha os pacientes para esse acompanhamento e, em geral, eles acompanham com o grupo, com a pessoa do grupo que fez a internação. Não necessariamente, porque como somos um grupo que conversa e troca casos e discute todos os casos, qualquer médico do ambulatório vai ter capacidade de acompanhar, mas em geral, por causa do vínculo que se faz, os pacientes aproveitam e já caminham com a gente, cada um fica com o seu médico que já acompanha na internação. É claro que esse acompanhamento também ele deve ser lembrado sempre pelo médico, né? Não é obrigação do paciente ou do familiar lembrar disso, né? Não, isso é uma rotina, né? Uma rotina, o paciente internou, ok, ele está bem, melhorou, mas isso é uma orientação, faz parte da orientação de alta. Você deve ir a tal lugar fazer o seu acompanhamento para a gente ver exames, para a gente solicitar novos exames, para a gente ajustar a dose da medicação. Então, isso é uma atribuição do médico que dá a alta do paciente, orientar a alta do paciente. Tá certo, então. Doutora Luana Ferraboni falando do acompanhamento pós-internação, pós a alta hospitalar. Muito obrigada, doutora. Imagina, obrigada.